Todas as noites, ao entardecer, o sino da aldeia deveria tocar. Mas, certa noite, ele silenciou. E também alguém que sabia a verdade. Bem-vindo ou bem-vinda ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale, antes de começarmos, comentem abaixo e me digam de onde vocês estão ouvindo hoje à noite. Ver essa comunidade reunida significa muito para mim. Suas mensagens realmente dão vida a essas histórias. Agora, o mistério começa. Não era uma igreja particularmente bonita. Suas pedras eram um tanto irregulares e a era trepava de forma um tanto desordenada. Mas seu sino possuía um som tão caloroso e seguro que até o aldeão mais distraído parava ao seu toque vespertino. Exatamente às 6 horas da tarde, todos os dias, o sino tocava através das sebes sobre as hortas bem cuidadas e nas salas de estar, onde as bandejas de chá estavam sendo recolhidas. Na noite da festa da colheita, porém, o sino não tocou. E foi assim que os problemas começaram. A festa em si era o orgulho de Brambleford há gerações. Fileiras de bandeirinhas tremulavam entre as macieiras no jardim da casa paroquial. Mesas com treliças estavam repletas de bolos de esponja, tortas de amora e sanduíches Victoria, polvilhados com açúcar. Havia potes de mel das colmeias do Sr. Wilkes, capas de bule tricotadas pelo Círculo de Aperfeiçoamento Feminino, e uma competição de adivinhação envolvendo o peso de uma abóbora enorme, que gerou um debate mais acalorado do que qualquer reunião do conselho paroquial de que se tenha memória. Miss Marple estava sentada numa cadeira de vime perto das hortênsias, com o seu tricô pálido repousando delicadamente no colo. Seus cabelos brancos, tão macios como penugem de cardo, ondulavam na brisa do final do verão. Ela parecia completamente absorta na contagem dos pontos. Na realidade, ela estava ouvindo. Em Brambleford, não era preciso fazer esforço para ouvir uma conversa alheia. A arte da conversação ali consistia menos em falar do que em deixar a voz se propagar. Perto da barraca de limonada estava a Sra. Pritchard, que se autoproclamou cronista não oficial das travessuras da vila. "Eu sempre digo", declarou ela, "que quando um homem insiste em modernizar tudo, nunca acaba bem. A tradição existe por um motivo." Ela lançou um olhar significativo em direção à torre da igreja. O alvo de sua desaprovação era o Sr. Edmund Hawthorne, benfeitor recém-chegado e presidente do Comitê de Restauração da igreja. Alto, de cabelos grisalhos e possuidor de um charme discreto que inspirava tanto admiração quanto suspeita, o Sr. Hawthorne havia financiado os reparos no telhado da igreja e, de forma mais controversa, a instalação de um mecanismo elétrico para o sino antigo. "É progresso", disse ele com firmeza na reunião da paróquia. "Não devemos nos apegar ao passado simplesmente porque nos é familiar." Na época, Miss Marple observou que as pessoas que falavam com muito entusiasmo sobre o progresso frequentemente subestimavam os laços afetivos dos outros. Às 5h30, a festa estava no seu auge de animação. Crianças corriam entre as barracas com os dedos pegajosos. A esposa do vigário pairava ansiosamente sobre a mesa de bolos. Um quarteto de jovens esforçados tentava cantar Greensleeves debaixo do teixo, com diferentes graus de sucesso. Aí, às 17h45, o Sr. Hawthorne foi visto se desculpando e interrompendo uma conversa com o gerente do banco local. Ele sorriu, checou seu relógio de bolso e fez um breve comentário sobre garantir que a noite transcorresse conforme o planejado. Ele foi visto pela última vez caminhando em direção à igreja. Às 7h55:64, Miss Marple lançou um olhar em direção à torre. Ela não saberia dizer porquê. Pode ter sido a forma como o vento mudou de direção, ou aquele leve tremor de inquietação que às vezes acompanha uma interrupção na rotina.
Exatamente às 6 horas, toda a conversa parou. Foi instintivo. Os aldeões aguardavam o sino. Um silêncio profundo se estendia pelo jardim. Nenhum toque caloroso e ressonante. Nenhum eco reverberando pelos campos. Apenas o grasnar distante de uma gralha. Um sussurro rosa. Que estranho. Já tocou? Certamente que não. O vigário franziu a testa e consultou o relógio. 6 horas em ponto. Os lábios da Sra. Pritchard se contraíram. Eu sabia, sussurrou ela triunfante. Máquinas. Um menino, Thomas Reed, cuja maior ambição na vida era escalar qualquer coisa proibida, declarou que talvez o sino tivesse caído. Essa sugestão causou preocupação imediata em sua mãe. Senhorita Marple deixou de lado seu tricô. É muito incomum, disse ela suavemente, sem se dirigir a ninguém em particular. A igreja de Santa Etelrida toca às 6 horas há, pelo menos 60 anos sem falhar, exceto durante a grande tempestade de 1942. E mesmo naquela época, o velho Sr. Carter subiu na chuva para consertá-la. Ela sorriu levemente, como se estivesse se lembrando de uma doce recordação. O vigário pigarreou. E imagino que seja uma falha menor. O Sr. Hawthorne mencionou que testaria o novo sistema hoje. Nesse momento, a Sra. Pritchard deu uma fungada rápida e discreta. Ele tem sido extremamente meticuloso com isso, disse ela. Não deixa ninguém mais chegar perto do mecanismo. Diz que entende a fiação. Houve um lampejo, apenas um lampejo, de algo como interesse nos olhos azuis de Miss Marple. Mesmo? Murmurou ela. Às 6h10, a leve curiosidade começou a se transformar em desconforto. Talvez não tenha sido apenas a ausência de som que os incomodou. Foi a sensação de que algo esperado não aconteceu. Um sino que não toca ao entardecer sugere mais do que uma falha mecânica. Sugere uma interrupção. E nas aldeias, a interrupção costuma significar tragédia. O vigário, e acompanhado pelo gerente do banco e por 2 membros robustos do conselho paroquial, anunciou que iriam dar apenas uma olhada rápida. Vários moradores da vila o seguiram, atraídos por uma mistura de preocupação e expectativa. Senhorita Marple se levantou lentamente. Minha querida, disse ela à Sra. Pritchard, descobri que uma pequena caminhada depois do chá ajuda na digestão. O caminho para a igreja de Santa Etelrida serpenteava por entre uma sebe de espinheiros e desembocava no pequeno cemitério. Os teixos destacavam-se escuros contra o céu carregado. A torre da igreja, quadrada e robusta, erguia-se imponente com suas aberturas venezianas que fitavam o vazio. A porta estava entreaberta. Isso é descuido, murmurou o gerente do banco. Lá dentro, o ar estava fresco e com um leve aroma de cera. A nave estava silenciosa e os bancos tão ordenados como sempre. Foi o grito do sacristão, vindo da base da escadaria da torre, que quebrou o silêncio. Um grito não apenas de surpresa, mas de horror. Eles o encontraram na estreita câmara onde se ouvia o sino. O Sr. Edmund Hawthorne jazia encolhido ao lado do painel de controle recém-instalado. Uma das mãos estava apoiada na viga de madeira. Sua cabeça estava inclinada em um ângulo anormal. Não havia sinais de luta, nenhum móvel tombado, apenas um leve cheiro acre de algo queimado. O mecanismo elétrico acima deles permanecia silencioso. Por um instante, ninguém disse nada. Então a Sra. Pritchard sussurrou. O vigário ajoelhou-se, embora fosse evidente para todos que nenhuma ajuda terrena seria suficiente. Ele está morto, disse ele em voz baixa. A palavra assentou como poeira. Morto. Ao entardecer. Sem que o sino tenha tocado. Senhorita Marple manteve-se ligeiramente afastada, com as mãos delicadamente cruzadas à sua frente. Ela não se inclinou para a frente. Ela não exclamou. Seu olhar, então,
voltou-se para o painel de controle. Na pequena marca de queimadura perto do interruptor, a posição dos sapatos do Sr. Hawthorne. E então, curiosamente, até a estreita janela no alto da parede da torre, por onde entrava a última luz âmbar do dia. Ela respirou fundo, suavemente. Que pena, disse ela em seu tom mais ameno. Interferir com algo que tem soado fielmente por tanto tempo. Atrás dela, o murmúrio de vozes aumentava, já formulando teorias, já atribuindo culpas. Um acidente, diriam alguns. Fiação defeituosa. Descuido. Mas Miss Marple, que observara os seres humanos durante quase 80 anos, não sabia que o silêncio muitas vezes escondia muito mais do que o som. E em Bramblefoord, o sino não simplesmente deixou de tocar, tinha sido interrompido. Por alguns instantes, a sala dos sinos pareceu encolher, como se as antigas vigas e pedras não pudessem acomodar a enormidade do que ali acontecera. A mão do vigário permaneceu no ombro do Sr. Hawthorne, mais por hábito do que por propósito, e o gerente do banco ficou de pé com a boca ligeiramente aberta, olhando fixamente para a marca de queimadura perto do interruptor, como se ela pudesse se reorganizar em uma explicação plausível. Chamem a polícia, disse alguém finalmente. O Sr. Crouch, do conselho paroquial, cuja voz sempre se destacava mais quando havia plateia. O sacristão, pálido como as toalhas de linho do altar, se cambaleou para trás escada abaixo e quase esbarrou em duas mulheres que o seguiam involuntariamente. A Sra. Pritchard levou a mão aos lábios. Seus olhos brilhavam, não com lágrimas, mas com o brilho penetrante de alguém que há muito suspeitava que o mundo acabaria por confirmar suas piores opiniões. Eu te disse, ela sussurrou quase reverentemente. Eu te disse que aqueles fios dariam conta do recado. Senhora Pritchard, disse o vigário, com um tom de advertência na voz. Mas a Sra. Pritchard já começara a ponderar a palavra acidente em sua mente, como quem saboreia um doce antes de engoli-lo. Um acidente seria trágico, sem dúvida. Também seria organizado. Tragédias organizadas são o tipo de tragédia que uma aldeia pode guardar, como bandeirinhas depois de uma festa. Miss Marple, ainda ligeiramente afastada, Fio observava o grupo de pessoas e a maneira como cada uma se posicionava. Quem se inclinava para a frente, quem se mantinha afastado, quem olhava para quem em busca de pistas. Seu olhar voltou-se para os sapatos do Sr. Hawthorne. Um dos dedos havia se prendido na borda da plataforma de madeira perto do painel, como se ele tivesse dado um passo à frente rapidamente. O outro pé estava dobrado desajeitadamente sob ele. Não parecia a postura de um homem que simplesmente havia caído. Lá embaixo, na nave, vozes se elevavam, transbordavam pela porta e chegavam ao cemitério, onde mais moradores da vila se reuniam, atraídos por aquele magnetismo inconfundível de notícias alarmantes. O que é? Aconteceu alguma coisa? Eu os vi entrar. O que é isso? O vigário levantou-se e respirou fundo, como se pudesse tentar restaurar a ordem no universo com o tom de voz adequado. Por favor, todos devem manter a calma, disse ele, descendo cuidadosamente. Houve um incidente terrível. Incidente? Repetiu a Sra. Pritchard, em voz alta o suficiente para que todos do lado de fora ouvissem. Ele está morto. O Sr. Hawthorne está morto. Foi só isso. A palavra saltou para fora e voltou como um eco de uma dúzia de bocas. Morto. Assassinato, disse alguém. Não em voz alta a princípio, mas no olhar desviado e no semblante tenso. Miss Marple desceu atrás dos outros, em seu próprio ritmo. Parou junto ao púlpito, onde o inário estava aberto como no culto de domingo, e ouviu a confusão se dispersar e se reagrupar. Uma jovem de vestido azul claro apertou as mãos com tanta força que seus nós dos dedos empalideceram.
Miss Marple a reconheceu. Lucy Hawthorne, sobrinha de Edmund, que chegara apenas 15 dias antes para ajudá-lo a se acomodar. Ela parecia prestes a desmaiar pelo esforço de se manter em pé. Ao lado dela, um homem de cabelos escuros pairava com a proteção de alguém que deseja ser visto como protetor. Era Daniel Ware, o professor da escola da aldeia. Inteligente, ambicioso e um tanto afetado demais em sua preocupação. Miss Marple havia notado antes, na festa, como ele mantinha Lucy a uma distância cuidadosa do tio, como um jardineiro que conduz uma trepadeira para longe de um muro antigo. "Lucy, você está bem?" murmurou ele. Sim. Sua voz era fraca. Seus olhos passaram por ele, em direção à escadaria da torre. Não pode ser. Ele estava conversando com o Sr. Fenwick sobre o sino. O Sr. Fenwick, o gerente do banco, enrijeceu ao ser mencionado. Ele disse que verificaria o sistema, respondeu Fenwick, não com grosseria, mas com a firmeza defensiva de um homem já preparado para justificar cada momento do seu dia. Só isso. A atenção de Miss Marple foi atraída pela frase que Lucy usara: falar com o Sr. Fenwick sobre o sino. Então, Edmund Hawthorne havia discutido o sino com alguém pouco antes de ir à torre. Isso por si só não era notável. Contudo, a insistência no tom de Lucy sugeria que ele parecera ocupado. O sacristão voltou ofegante, depois de ter mandado o coroinha correr para chamar o guarda da aldeia. "Ele vai buscar o inspetor. O inspetor alguma coisa em Market Bellingham", gaguejou o sacristão. "Eles virão imediatamente." "Ótimo", disse o Sr. Crouch, que gostava do tom de autoridade. "Ninguém deve tocar em nada. Ninguém deve." Naquele instante, um leve estalo veio de algum lugar acima, como folhas secas esmagadas sob os pés. Todas as cabeças se inclinaram. O som era sutil, mas no silêncio carregado pareceu enorme. "Ali", disse a Sra. Pritchard, triunfante e assustada ao mesmo tempo. "Vocês ouviram? São os fios." A esposa do vigário, que vinha atrás com a mão no peito, soltou um pequeno grito. Será que vai pegar fogo?" O gerente do banco correu até a base da torre e olhou para o estreito vão da escada. "Pode ser apenas resíduo", disse ele, embora não parecesse muito certo disso. "Calor se acumulando, mas pode ser perigoso. Se houver um curto-circuito, precisamos tirar todos daqui", decidiu o vigário, com um tom repentinamente urgente. Houve um breve alvoroço quando os aldeões recuaram em direção à porta aberta, e arrastando os pés e murmurando. Lucy Hawthorne tropeçou. Daniel Ware segurou seu cotovelo. Miss Marple deu um passo para o lado, deixando a situação se acalmar. Ela olhou para trás uma vez em direção à escadaria da torre, agora vazia e sombria. Quando os últimos deles emergiram no cemitério, o ar lá fora parecia estranhamente luminoso, como se o mundo tentasse fingir que nada havia mudado. O crepúsculo que se desvanecia repousava sobre os teixos como fuligem. Para além do muro da igreja, a festa no jardim da casa paroquial continuava num silêncio incerto. As pessoas agrupavam-se em pequenos grupos, debruçando-se sobre o cemitério, sussurrando com a excitação de uma catástrofe. "O sino não tocou", anunciou a Sra. Pritchard a quem quisesse ouvir. "E agora ele está morto. Não, lembrem-se das minhas palavras. É isso que acontece quando se intromete." "Por favor", disse o vigário, erguendo as mãos. "Por favor, nós não sabemos." Um som distante vinha da viela, o baque rápido de passos, depois o barulho de uma bicicleta e, finalmente, a respiração ofegante e rouca do guarda da aldeia ao chegar, com o capacete torto. Era um homem jovem e parecia sério demais para a tarefa sinistra que o aguardava. "O que aconteceu?" perguntou ele, e então, ao ver o rosto do vigário, engoliu em seco.
Ó Senhor. O vigário falou rapidamente, explicando em frases curtas, como as pessoas fazem quando querem conter as emoções. O policial assentiu, os olhos percorrendo os rostos, como se tentasse fixar cada expressão na memória. Ninguém pode sair daqui, disse ele de imediato, tentando parecer firme. Só quando o inspetor e o inspetor Slack chegar de Market Bellingham. É o protocolo. Ouviu-se uma onda de protestos. Mas meus bolos? Começou a esposa do vigário, mas parou envergonhada. Os olhos da senhora Pritchard se arregalaram. Polícia, você disse. Polícia de verdade. Então não foi um acidente? O policial hesitou. Era o tipo de hesitação que numa aldeia se transforma em veredicto. Pode ser, disse ele finalmente. Mas temos que considerar todas as possibilidades. Miss Marple, parada um pouco atrás da esposa do vigário, observou a multidão absorver aquela frase. Todas as possibilidades. Foi como atirar uma pedra em água parada. As ondulações atingiram todos os rostos. Lucy Hawthorne cambaleou e levou os dedos à boca. Daniel Ware a puxou sutilmente para mais perto, os olhos percorrendo o grupo como se procurasse um culpado. O senhor Fenwick cruzou os braços, o maxilar cerrado. O Sr. Crouch parecia quase satisfeito por ser importante. E então Miss Marple percebeu algo mais. Algo tão pequeno que poderia não ser nada. Perto da porta da igreja, no degrau de pedra gasto, jazia um pequeno objeto pálido, não maior que uma unha. Brilhava fracamente na última luz, como se tivesse sido deixado cair e esquecido. Miss Marple não se abaixou para pegá-lo. Ela apenas olhou para aquilo. Depois, olhou para os sapatos das pessoas mais próximas da porta e, em seguida, para a janela da torre acima, onde a luz âmbar havia se desvanecido para cinza. Uma aldeia poderia contar a si mesma uma história reconfortante se quisesse. Poderia culpar a fiação elétrica e os aparelhos modernos. Poderia dizer que um homem morreu por descuido ou azar. Mas Miss Marple, na que tinha visto como as pessoas organizavam sua dor e seu medo como se fossem móveis, sentiu a forma de algo deliberado sob a superfície. E naquele momento, ela tinha certeza de uma coisa. O que quer que tivesse acontecido na torre começara antes mesmo de o sino parar de tocar. O inspetor Slack chegou de Market Bellingham assim que os últimos raios de sol desapareceram do céu, trazendo consigo o leve cheiro de lã úmida e impaciência. Era um homem corpulento, com um bigode eriçado e um jeito que sugeria que preferia seus mistérios bem resolvidos e suas conclusões rápidas. A essa altura, os aldeões já estavam reunidos na sala de estar da casa paroquial sob o pretexto polido de conforto e chá, embora muito pouco chá tenha sido consumido. As conversas se interromperam abruptamente quando o inspetor entrou. Os olhares o seguiram com uma mistura de alívio e apreensão. Slack ouviu primeiro o relato do vigário, permanecendo de pé, rígido, perto da lareira. Ele tomava notas em um pequeno caderno de couro, movendo o lápis com rapidez. Então, disse ele finalmente, o Sr. Edmund Hawthorne saiu da festa por volta das 5h45 para cuidar do mecanismo do sino. Ele foi encontrado às 6h10, morto na sala dos sinos. Ninguém mais foi visto entrando ou saindo da torre nesse intervalo. Isso mesmo, respondeu o vigário. E este aparelho elétrico? Continuou Slack, lançando um olhar para a janela onde a torre da igreja se erguia contra a escuridão. Foi instalado recentemente? Sim, respondeu o Sr. Fenwick prontamente. O Sr. Hawthorne supervisionou tudo pessoalmente. Os olhos de Slack se estreitaram ligeiramente. Ele não era um eletricista profissional, presumo. Não, admitiu Fenwick, mas ele estava bastante confiante. Um sorriso tênue, quase imperceptível, surgiu nos lábios de Miss Marple ao ouvir aquela palavra.
A confiança era uma característica que ela frequentemente considerava mais reveladora do que a competência. O inspetor Slack solicitou ver a igreja imediatamente. O policial o acompanhou, juntamente com o Sr. Crouch e o Sr. Fenwick, que pareceram relutantes em serem excluídos dos procedimentos oficiais. Miss Marple se levantou silenciosamente. Gostaria de saber, disse ela à esposa do vigário, se me seria possível dar uma pequena caminhada. O ar aqui dentro parece bastante abafado. Ninguém se opôs. Lá fora, a noite já havia caído por completo. Uma fina lua crescente pairava baixa no horizonte. E o cascalho do caminho rangia sob os pés, enquanto se aproximavam novamente da igreja. Slack carregava uma lanterna, cuja luz amarela oscilava contra as paredes de pedra. Dentro da câmara de alarme, o inspetor agachou-se ao lado do corpo, examinando o painel de controle com uma expressão de desagrado calculada. O cheiro acre de fios queimados ainda pairava no ar, embora fraco. Murmurou ele, tocando a borda da marca de queimadura, mas não o interruptor em si. Pode ser eletrocução, isolamento defeituoso, talvez. Ele toca no fio energizado, a corrente passa, simples assim. Então foi um acidente? Perguntou o Sr. Crouch, quase ansiosamente. Slack não respondeu imediatamente. Seu olhar percorreu o chão de madeira, a viga e a escada estreita. Onde exatamente ele foi encontrado? Bem ali, disse o policial, apontando. Slack ajustou o ângulo da lanterna. Posição estranha, observou. Se ele tivesse sido arremessado para trás por um choque, eu esperaria que estivesse mais longe do painel. E, no entanto, ele se inclinou para mais perto, examinando a mão do Sr. Hawthorne. Nenhuma queimadura aparente aqui. Curioso. O Sr. Fenwick engoliu em seco. Mas o cheiro, certamente isso indica... Talvez, disse Slack sucintamente. Ou talvez isso indique que alguém quer que pensemos assim. As palavras ficaram suspensas no ar. Miss Marple, parada perto da porta, deixou seu olhar vagar novamente. A estreita janela lá no alto deixava entrar apenas uma pequena quantidade de luar. O painel de controle estava cuidadosamente montado contra a parede, sua fiação escondida atrás de uma caixa de madeira. Ela percebeu que um parafuso na carcaça não estava totalmente apertado. Ele sobressaía ligeiramente, como se tivesse sido removido e recolocado às pressas. Inspetor, disse ela suavemente, perdoe a curiosidade de uma senhora idosa. O mecanismo foi examinado após a instalação? Ouvimos falar de coisas assim que precisam ser inspecionadas. Slack olhou para ela, ligeiramente surpreso por encontrá-la ali. Disseram-me que foi testado. Sim, interrompeu o Sr. Fenwick. O Sr. Hawthorne nos fez uma demonstração na terça-feira passada. Funcionou perfeitamente. Miss Marple assentiu com a cabeça. Que reconfortante. Slack se levantou e limpou os joelhos. Amanhã, um eletricista qualificado dará uma olhada. Por enquanto, ninguém deve entrar nesta torre sem a minha permissão. Ele encarou cada um dos homens presentes com um olhar firme. Se isso não foi um acidente, então alguém aqui teve oportunidade e conhecimento para tal. Eles desceram em silêncio. De volta ao cemitério, Lucy Hawthorne estava afastada dos outros, seu vestido claro brilhando à luz da lanterna. Daniel Ware pairava perto dela, embora seus olhos acompanhassem os movimentos da inspetora em vez de sua angústia. Slack aproximou-se deles. Senhorita Hawthorne, entendo que a senhora é sobrinha do falecido? Sim, sua voz tremia. Tenho estado hospedada com ele em Hawthorne House. Seu tio expressou alguma preocupação em relação à instalação do sino? Houve alguma discussão? Lucy hesitou. Daniel respondeu com naturalidade. Houve divergências na reunião da paróquia. Alguns achavam que o sistema elétrico era desnecessário. Nomes? Perguntou Slack.
O olhar de Daniel desviou-se brevemente para a senhora, de Pritchard, que se enrijeceu sob a acusação implícita. Não era nada sério, disse Lucy rapidamente. Só conversa. A conversa pode ser séria, respondeu Slack. Miss Marple observava Lucy atentamente. A angústia da menina parecia genuína. No entanto, por baixo dela havia algo mais. Ansiedade, certamente, mas não apenas de tristeza. Era a ansiedade de alguém cujas circunstâncias haviam mudado num único instante violento. Inspetor, aventurou Miss Marple suavemente. O Sr. Hawthorne era um homem generoso, creio eu. Ele financiou grande parte da restauração. Sim. E imagino que ele tenha feito provisões para seu patrimônio? Lucy ergueu a cabeça bruscamente assustada. O olhar de Slack se aguçou. Você está se referindo a um testamento? Miss Marple esboçou um pequeno sorriso de desculpas. Estava apenas pensando em voz alta. Nas aldeias, os arranjos financeiros muitas vezes complicam as coisas. A mandíbula de Daniel Ware se contraiu quase imperceptivelmente. Vamos analisar isso, disse Slack. Nesse instante, o policial se aproximou, com o chapéu na mão. Senhor, há mais uma coisa. O que é? Um menino, Thomas Reed. Disse ter visto alguém perto da torre antes das 6. Não era o Sr. Hawthorne. Era outra pessoa. Um silêncio se fez. Quem? Perguntou Slack. Thomas, pálido, mas ansioso, foi empurrado para a frente por sua mãe. Eu estava perto do teixo, gaguejou. Eu vi uma sombra entrar pela porta lateral, não a principal, a pequena porta dos fundos. Não há porta lateral, objetou o Sr. Crouch. Ah, sim, disse Miss Marple em voz baixa. Uma pequena entrada de manutenção, raramente usada. Ou ela leva à passagem da sacristia. Todos os olhares se voltaram para ela. Thomas assentiu vigorosamente. Aquela ali, eu a vi de perto. Você viu quem era? Insistiu Slack. O menino balançou a cabeça. Só um casaco, escuro, e um chapéu. Quando foi isso? Antes que o sino devesse tocar, pouco antes. O inspetor Slack respirou fundo e lentamente. A teoria precisa da fiação defeituosa começou a ruir. Miss Marple cruzou as mãos com uma expressão de leve preocupação. Mas, por dentro, seus pensamentos se alinhavam com meticulosa precisão. Uma sombra entrando antes das 6, um parafuso solto e recolocado, um homem encontrado ainda meio atordoado pelo choque. O sino não tocou, e alguém tinha garantido isso. O inspetor Slack não perdeu tempo ouvindo os murmúrios que se seguiram à declaração do rapaz. Voltou-se imediatamente para o vigário. Esta entrada lateral, disse ele. Mostre-me. Eles circulavam a igreja, à luz das lanternas deslizando sobre as pedras antigas e os cantos escuros cobertos de era. A porta menor estava meio escondida atrás de um contraforte saliente, sua maçaneta de ferro opaca pelo tempo. Raramente era usada, exceto quando móveis eram trazidos para exposições de colheita ou decorações de Natal. Slack se abaixou e examinou a fechadura. Destrancada, murmurou. Muitas vezes fica assim, admitiu o vigário, visivelmente desconfortável. Em Brambleford, não há muitos motivos para protegê-lo. Talvez agora haja, respondeu Slack. Ele empurrou a porta para dentro. Ela se abriu para uma passagem estreita que levava à sacristia e, além dela, à base da escada da torre. O corredor tinha um leve cheiro de cera de polir e inários antigos. Thomas, chamou Slack, fazendo um gesto para que o menino se aproximasse. Fique aqui. Mostre-me exatamente o que você viu. Thomas caminhou arrastando os pés até o teixo, de onde alegara estar espionando. Eu estava aqui, senhor. Vi a porta se mexer. Só um pouquinho e alguém entrou sorrateiramente. Sozinho? Sim, senhor. E você tem certeza de que não foi o Sr. Hawthorne? Thomas hesitou, depois balançou a cabeça firmemente. Ele tinha ido para o outro lado. Todo mundo o viu.
Slack endireitou-se. Muito bem. Ninguém deve sair da vila esta noite. Vou providenciar depoimentos logo pela manhã. Um suspiro coletivo percorreu os aldeões reunidos. Ressentido, assustado, resignado. Miss Marple estava ligeiramente afastada e os seus olhos percorrendo o caminho do teixo até a porta escondida. Quem se aproximasse daquela entrada evitaria completamente o caminho principal. Era preciso intenção, conhecimento. De volta à igreja, Slack ordenou ao policial que trancasse as duas portas. O corpo do Sr. Hawthorne seria removido discretamente antes da meia-noite. Por ora, a luz da lanterna projetava sombras longas e incertas sobre os bancos. Ao retornarem ao cemitério da igreja, a voz de Daniel Ware quebrou o silêncio. Isso é um absurdo, disse ele em voz baixa, mas com firmeza. Uma sombra ao entardecer? Poderia ser qualquer pessoa, ou ninguém. Thomas corou. Foi alguém. Paz, Daniel, disse Lucy suavemente, embora não o olhasse. Slack observou a conversa com interesse. O senhor está muito interessado em descartar a versão do rapaz, senhor. Ware. Quero evitar o pânico, respondeu Daniel com serenidade. Perdemos um bom homem. Seria lamentável se os boatos agravassem a tragédia. A senhora Pritchard, que se aproximara o suficiente para ouvir, fungou audivelmente. Na minha experiência, as fofocas têm o hábito de acabar revelando a verdade. Basta, disse o vigário cansado. Aos poucos, o grupo se dispersou, embora ninguém tenha se afastado muito. As mesas da festa permaneceram abandonadas, os bolos murchando levemente ao vento noturno. Bandeirinhas pendiam frouxas e sem propósito. Lucy permaneceu perto do portão. Miss Marple aproximou-se dela, gentilmente. Minha querida, você deve estar exausta. A compostura de Lucy finalmente vacilou. Não entendo. Ele foi tão cuidadoso, verificou tudo 2 vezes. Eu disse que não arriscaria passar vergonha na frente de toda a aldeia. Constrangimento? Repetiu Miss Marple com leveza. Sim. Se o sino não tocasse, todos o culpariam. Ele estava determinado a que tudo corresse perfeitamente. O olhar de Miss Marple se tornou ligeiramente mais penetrante. Então ele previu a possibilidade de fracasso? Lucy franziu a testa. Não exatamente. Só que as pessoas esperavam que desse errado. Ah! Lucy apertou as mãos com força. Ele tinha inimigos, sabia? Não inimigos de verdade. Apenas ressentimentos. Os ressentimentos podem ser surpreendentemente duradouros, murmurou Miss Marple. Daniel juntou-se a eles novamente, com uma expressão cuidadosamente composta. Lucy, você deveria voltar para casa. O inspetor Slack terá perguntas amanhã. Lucy assentiu com a cabeça. Enquanto caminhavam em direção ao beco, Miss Marple notou algo curioso. Daniel parou brevemente perto da entrada lateral antes de seguir Lucy. Foi apenas um segundo, pouco mais que um olhar. Mas não era um olhar de mera curiosidade, era um olhar de avaliação. Miss Marple guardou a observação sem fazer nenhum comentário. O cemitério finalmente esvaziou, restando apenas Slack e o policial, finalizando os preparativos. O inspetor aproximou-se de Miss Marple. Você tem uma reputação, disse ele sem rodeios, de reparar nas coisas. Oh, céus, disse ela com um leve sorriso. Espero que não seja nada desagradável. Depende, respondeu Slack. Você perguntou sobre um testamento. Parecia prático, disse ela. O Sr. Hawthorne era um homem de posses. E você acha isso relevante? Eu acho, respondeu Miss Marple, que quando algo parece mecânico, muitas vezes é algo pessoal. Slack a observou. Você acredita que isso foi um assassinato? Acredito, disse ela suavemente, que alguém entrou pela porta lateral antes das 6 e que o Sr. Hawthorne não os esperava. Por que não? Se ele tivesse feito isso, disse Miss Marple,
Não teria ficado parado com os 2 pés tão firmemente plantados diante da banca. Ele teria se virado. O bigode de Slack se mexeu. Você percebeu isso? A gente repara para onde a pessoa está olhando quando ela está surpresa. O inspetor refletiu sobre isso em silêncio. E a marca de queimadura? Perguntou ele. Convincente, disse Miss Marple. Quase convincente demais. Slack expirou lentamente. Amanhã vou interrogá-los a todos, começando pela família. Muito sábio, concordou Miss Marple. Enquanto caminhava para casa sob a luz fraca dos postes de rua, sua mente organizava os eventos da noite com silenciosa precisão. O Sr. Hawthorne sai da festa às 5h45. Uma sombra entra pela porta lateral pouco antes das 6. A campainha não toca. O Sr. Hawthorne é encontrado morto ao lado de um painel que apresenta sinais de adulteração. E Lucy dissera que ele temia mais o constrangimento do que o perigo. Isso sugeria que ele não previa danos, apenas fracassos. Falha do sino, não para sua própria segurança. Miss Marple parou no portão do jardim. Do outro lado dos campos escuros, a torre da igreja erguia-se silenciosa contra o céu. O sino não tocou, mas alguém garantiu que seu silêncio falasse muito alto. O sono não veio facilmente para Brambleford naquela noite. As cortinas continuaram a se mexer muito depois das lâmpadas se apagarem, e mais de um aldeão permaneceu acordado, repassando mentalmente seus movimentos entre 5h45 e 6 horas, como se o próprio tempo pudesse acusá-los caso se lembrassem errado. Miss Marple, no entanto, dormiu profundamente. Ela havia descoberto há muito tempo que a mente, quando organizada, descansa melhor do que quando entregue à especulação. Às 9 da manhã do dia seguinte, o inspetor Slack já estava instalado em uma pequena mesa no escritório da casa paroquial, transformando-a em uma sala de interrogatório improvisada. O policial estava por perto, com um caderno na mão, parecendo determinado a aparentar mais idade do que realmente tinha. A primeira a ser chamada foi Lucy Hawthorne. Ela entrou pálida, mas serena, e com as mãos delicadamente cruzadas à sua frente. Slack fez um gesto para que ela se sentasse. Você chegou em Brambleford há 2 semanas? Ele começou. Sim. Para ficar por tempo indeterminado? Lucy hesitou. Meu tio me convidou. Eu estava trabalhando em Londres. Ele disse que Hawthorne House poderia se beneficiar com novas companhias. Ele estava com boa saúde. Até onde eu sabia. Alguma discussão recente? Os dedos de Lucy apertaram-se ligeiramente. Só assuntos da aldeia. O sino. Algumas pessoas achavam-no desnecessário. Alguém o ameaçou? Não. Ela engoliu em seco. Eles reclamaram, mas não foi nada sério. Slack a observou atentamente. Você vai herdar, presumo? A pergunta foi feita com um peso deliberado. Os olhos de Lucy brilharam. Ele não havia discutido os detalhes, mas eu acredito que sim. E sou sua única parente próxima. E o Sr. Daniel Ware? Perguntou Slack casualmente. Qual o interesse dele nos seus assuntos? Lucy corou levemente. Ele é um amigo. Apenas um amigo? O silêncio dela foi resposta suficiente. Slack assentiu com a cabeça. Muito bem, pode ir, mas permaneça à disposição. Em seguida, entrou Daniel Ware, com semblante sereno e levemente indignado. Imagino que você queira saber onde eu estava aos 6 anos, disse ele. Sim, respondeu Slack. Eu estava perto do coreto. Várias pessoas me viram. Nomes? Daniel os forneceu prontamente. Sua confiança era refinada, quase ensaiada. Você entrou na igreja pela porta lateral ontem? Perguntou Slack abruptamente. Daniel ergueu as sobrancelhas. Certamente que não. Você está ciente disso? Claro, e moro aqui há 5 anos. E você não tem nenhuma experiência em eletricidade? Nenhuma. Slack o observou por mais um instante.
Muito bem. Depois de Daniel, foi a vez do Sr. Fenwick, cuja irritação por estar sendo interrogado era mal disfarçada. Saí da festa às 5h50, disse ele. Fiquei perto da entrada principal. Pergunte a qualquer um. Você usou a porta lateral? Slack pressionou. Não. Você discutiu o assunto do sino com o Sr. Hawthorne pouco antes de ele partir. Sim. Ele estava confiante de que soaria perfeitamente. Quase confiante demais, se me permitem dizer. Confiante demais? Fenwick se mexeu. Ele tinha o hábito de querer provar que estava certo. Slack fez uma anotação. Um a um, os moradores da vila passaram pelo escritório. Cada um forneceu um álibi, e medido em aproximações e corroborado por testemunhas igualmente incertas. O curto intervalo entre a partida do Sr. Hawthorne e a falha do sino parecia cada vez mais repleto de possibilidades. Miss Marple esperou até o final da manhã para se apresentar. Apenas para ajudar, disse ela gentilmente enquanto se acomodava na cadeira em frente a Slack. Não tenho dúvidas, respondeu ele secamente. Você esteve na festa o tempo todo? De fato, não tenho aptidão para subir em torres. Slack permitiu-se um leve sorriso. Você mencionou ontem que o painel parecia ter sido adulterado. Sim, um dos parafusos não estava nivelado. Eu também reparei nisso, admitiu ele. Pode indicar que a embalagem foi aberta. E substituída às pressas, disse Miss Marple, sugerindo sabotagem. Sugerindo preparação. Ela corrigiu suavemente. Slack recostou-se. Preparação para quê? Para que o sino não toque. Ele bateu o lápis na mesa. Se alguém o desativou de propósito, por que matar Hawthorne? Podiam simplesmente deixá-lo passar por essa humilhação. A menos que, disse Miss Marple, ele tenha descoberto a adulteração antes das 6. O olhar de Slack se aguçou. Você acha que ele confrontou alguém? Acho, respondeu ela, que ele não aceitaria o fracasso passivamente. Se visse fios soltos, tentaria consertá-los. E se outra pessoa estivesse presente, ele pode não sair vivo daquela torre. Eles se encararam em silêncio. Há mais uma coisa, disse Slack por fim. O médico examinou o corpo esta manhã. A causa da morte não foi eletrocução. As sobrancelhas de Miss Marple se ergueram ligeiramente. Traumatismo contuso, continuou Slack. Um golpe na parte de trás da cabeça, desferido com força considerável. A teoria mecânica entrou em colapso total. E a marca de queimadura? Perguntou ela. Artificial, disse Slack, sombriamente. Um fio foi queimado propositalmente contra a carcaça após a morte, para simular um acidente. Miss Marple assentiu lentamente. Então, o silêncio do sino não foi a causa de sua morte, mas sim o seu disfarce. Exatamente. Eles permaneceram sentados, compreendendo isso. Quem quer que tenha entrado pela porta lateral, disse Slack, conhecia a planta do lugar. Sabia que Hawthorne estaria sozinho e tinha motivos para garantir que a campainha não tocasse. Porque se tivesse acontecido, disse Miss Marple, pensativamente, todo mundo teria ficado sabendo, já se o momento da morte dele seria mais claro. O olhar de Slack se tornou mais penetrante novamente. Continue. Se o sino tocasse às 6, continuou ela, e ele fosse encontrado às 6h10, poderíamos supor que ele morreu após concluir sua tarefa. Mas se não tocou, o momento exato se torna incerto. A confusão favorece o culpado. Slack ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que o assassino atacou antes das 6? Acho, disse Miss Marple gentilmente, que o Sr. Hawthorne nunca teve a intenção de que o sino falhasse. Do lado de fora da janela do escritório, os moradores da vila se agrupavam em grupos ansiosos, suas vozes se propagando fracamente. Slack fechou seu caderno. Há mais uma questão. Hawthorne alterou seu testamento na semana passada.
Os olhos de Miss Marple repousaram calmamente em seu rosto. Substancialmente, acrescentou Slack, em favor de sua sobrinha, e... Ele fez uma pausa. Uma quantia generosa destinada à escola da aldeia. Miss Marple considerou isso. A escola, murmurou ela. Sim. E o Sr. Daniel Ware é o seu mestre. Slack assentiu lentamente. Um motivo, enfim, começou a tomar forma, não mera ganância, mas algo mais complexo. Um futuro garantido, uma reputação fortalecida, um casamento talvez acelerado. No entanto, Miss Marple não se permitiu tirar conclusões. Inspetor, disse ela em voz baixa, em pequenas comunidades, o ressentimento muitas vezes se disfarça de princípio. Mas o dinheiro raramente esconde seus rastros por muito tempo. Slack se levantou. Pretendo falar com o Sr. Ware novamente. Miss Marple também se levantou. Claro. Ao sair para a luz do sol, Nacella refletiu que o silêncio do sino havia sido cuidadosamente orquestrado. Não apenas para ocultar um assassinato, mas para encená-lo. E algures entre as 5h45 e as 6 horas, alguém decidiu que Edmund Hawthorne não viveria para ouvir o sino tocar novamente. Na terceira noite após a morte de Edmund Hawthorne, Brambleford já estava insuportável de tanta espera. O inspetor Slack havia questionado, requestionado e percorrido o mesmo curto período de tempo até que mesmo ele pareceu cansado disso. O testamento alterado, a doação para a escola, a entrada lateral, o parafuso solto, cada peça estava ali à amostra, mas nenhuma se encaixava definitivamente. Foi Miss Marple quem sugeriu em seu tom mais ameno que talvez todos pudessem se reunir mais uma vez na sala de estar da casa paroquial. É muito mais fácil, explicou ela, compreender uma tapeçaria quando se vêem todos os fios juntos. O inspetor Slack, que começara a suspeitar que ignorar Miss Marple era imprudente, concordou. Eles se reuniram logo após o anoitecer, na mesma hora em que o sino deveria ter tocado. Lucy Hawthorne estava pálida, mas resoluta. Daniel Ware estava de pé, ligeiramente atrás de sua cadeira, com uma das mãos apoiada no encosto, em um gesto discreto de aceitação. O Sr. Fenwick cruzou os braços. A Sra. Pritchard inclinou-se para a frente, ansiosa. O vigário parecia exausto. Senhorita Marple se levantou lentamente. Meus queridos amigos, começou ela suavemente. Todos nós ficamos perturbados com o silêncio do sino de Santa Etelreda, mas não era o silêncio em si que importava. Era a razão para ele. Ela voltou o olhar para o inspetor Slack. O médico confirmou que o Sr. Hawthorne não morreu eletrocutado. Ele foi atingido pelas costas. Uma onda de choque percorreu a sala, embora a maioria já suspeitasse disso. A marca de queimado no painel era artificial, continuou ela. Um toque teatral. Alguém queria que acreditássemos em fiação defeituosa. Daniel Ware se mexeu quase imperceptivelmente. Ora, disse Miss Marple, o Sr. Hawthorne saiu da festa às 5h45. Pouco antes das 6, o jovem Thomas viu uma figura entrar pela porta lateral. Essa entrada não é muito usada, mas é conhecida por aqueles que frequentam a igreja. Ela olhou diretamente para Daniel. O senhor mora aqui há 5 anos, Sr. Ware. Ele sustentou o olhar dela. Assim como muitos outros. De fato, mas nem todos tinham motivos para estar na torre naquele exato momento. Ela juntou as mãos. O Sr. Hawthorne alterou seu testamento na semana passada. Uma generosa doação para a escola da aldeia. Uma quantia que garantiria seu futuro e, eu imagino, aumentaria o prestígio de seu diretor. O maxilar de Daniel se contraiu. Você está insinuando, estou observando, disse Miss Marple suavemente, que a gratidão pode rapidamente se transformar em expectativa. E a expectativa
quando ameaçada, se transforma em medo. Lucy se virou para Daniel, a confusão nublando sua tristeza. Ameaçada? Miss Marple assentiu levemente. O Sr. Hawthorne era um homem prático. Ele valorizava a melhoria, mas valorizava ainda mais os resultados. Creio que ele descobriu algo sobre as finanças da escola. Talvez irregularidades. Talvez ambições que ultrapassassem a discrição. Um rubor subiu as bochechas de Daniel. A doação? Continuou Miss Marple. Não foi inteiramente um presente. Veio com supervisão. Condições. O Sr. Hawthorne não tinha o hábito de entregar grandes somas sem manter influência. Os olhos do inspetor Slack se estreitaram ligeiramente. E assim, disse Miss Marple, o Sr. Ware se viu numa situação difícil. O dinheiro que ele esperava receber o aprisionaria. Seus planos, profissionais e pessoais, dependeriam de um benfeitor que poderia, a qualquer momento, retirar seu favor. Lucy prendeu a respiração. Daniel? Daniel deu um passo à frente abruptamente. Isso é um absurdo. Você não tem provas. Miss Marple olhou para ele com calma. Pelo contrário, você mesmo providenciou. Ele a encarou. Você descartou a versão de Thomas muito rapidamente. Mais rápido do que o necessário. Você ficou parado perto da porta lateral depois que o corpo foi descoberto, calculando a distância, eu acho, para garantir que seu tempo estivesse correto. Isso não prova nada. Não, ela concordou gentilmente. Mas o parafuso na caixa, sim. Você não é eletricista, mas é metódico. Você abriu o painel mais cedo naquela tarde, danificou a fiação para que a campainha parasse de funcionar e depois esperou. Quando o Sr. Hawthorne foi investigar antes das 6, você entrou pela porta lateral. Daniel perdeu a compostura. Ele descobriu a adulteração, continuou Miss Marple. Houve uma luta, não prolongada. Você o atingiu com um martelo de madeira usado para prender a corda do sino. Um objeto facilmente à mão. Então, para simular um acidente, você queimou o fio contra a caixa. A cadeira de Lucy arrastou-se no chão quando ela se levantou. Não, sussurrou ela. A posição dos pés do Sr. Hawthorne, disse Miss Marple em voz baixa, mostrava que ele se virara para alguém que conhecia. Ele não se assustou com um estranho. O silêncio tornou-se mais denso. Você acreditava, concluiu ela, que a confusão em torno do sino silencioso obscureceria o momento exato da morte, que a suspeita recairia sobre uma fiação defeituosa. Ou talvez sobre aqueles que se opunham à modernização. Mas você se enganou em um ponto. A voz de Daniel falhou. O quê? O sino, respondeu Miss Marple. Nas aldeias, só notamos quando algo deixa de acontecer. O inspetor Slack deu um passo à frente. Sr. Ware, o senhor virá comigo. Os ombros de Daniel caíram, e o último resquício de certeza que lhe restava se dissipou. Ele não protestou novamente. Lucy permaneceu imóvel, com o rosto pálido. Miss Marple aproximou-se dela delicadamente. Minha querida, sinto muito. Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas. Eu pensei, ele disse. Eu sei, disse Miss Marple suavemente. A ambição muitas vezes fala a linguagem da devoção. A sala exalou lentamente. A satisfação da Sra. Pritchard foi atenuada pela gravidade da verdade. O vigário baixou a cabeça. Lá fora, o crepúsculo voltava a envolver Brambleford. Mais tarde naquela semana, após as formalidades terem sido cumpridas e a aldeia ter retomado a sua rotina normal, o mecanismo elétrico foi reparado. Desta vez, corretamente. Exatamente às 6 horas, o sino de Santa Etelreda tocou novamente. O som ecoava pelos campos, e quente e certeiro, como sempre. Senhorita Marple parou em seu jardim escutando. Ela refletiu que a natureza humana era como a corda de um sino. Puxe-a suavemente e ela responderá como esperado. Mas estique-a demais, prenda-a com ganância ou medo.
e algo inevitavelmente se romperá. A aldeia falaria da morte de Edmund Hawthorne durante anos, embora gradualmente a dor se transformasse numa lembrança de advertência. Quanto a Miss Marple, ela voltou a tricotar, o ritmo de suas agulhas constante e discreto. O sino tocou mais uma vez, e em Brambleford, o silêncio revelou seu segredo.